Fala galera, nessa aula agora eu vou ensinar vocês a trabalharem com valores vazios dentro de bases de dados usando o Python. E bom, para fazer isso a gente tem uma série de ferramentas. Isso é uma das coisas que é bem importante e também que toma bastante tempo quando a gente está falando de análise de dados com Python. E é normal isso tomar bastante tempo, porque essa é a parte de tratamento de dados. Na prática é onde a gente acaba gastando bem ou mal a maior parte do nosso tempo num projeto de análise de dados, num projeto de ciência de dados, é justamente com esse tipo de tratamento. E bom, nessa aula eu quero dar algumas ferramentas, algumas das principais ferramentas que a gente pode usar justamente para trabalhar com valores vazios e o que fazer com eles em cada situação. Bom, para isso a gente vai precisar de uma base de dados que tenha valores faltando. Então eu vou deixar disponível uma base de dados e também esse arquivo inicial aqui num link aqui na descrição. Então pega lá, faz o download, acompanha a aula comigo, exercitando e executando os códigos comigo, porque só assim você vai realmente conseguir aprender bem. E bom, falando em aprender bem, não esquece de dar o like no vídeo e se inscrever no canal para realmente aprender bem Python com a gente, beleza? Bom, é isso, galera. E já também antes de entrar efetivamente no conteúdo do vídeo, vou deixar um presente de um mini curso de análise de dados para você que está aqui, vou deixar aqui na descrição, porque eu imagino que se você está vendo esse vídeo, você quer aprender análise de dados com Python. Então aproveita, pega lá, pega o mini curso, volta aqui para o vídeo e bora aprender a trabalhar com valores vazios. Bom, eu estou usando o Jupyter aqui. Quando a gente fala de análise de dados, pode reparar que aqui no canal quase todos os vídeos de análise de dados com Python são feitos dentro do Jupyter, porque ele é uma ferramenta feita para isso. E a gente não vai precisar instalar um monte de coisa que você precisaria instalar se você não estiver usando o Jupyter, beleza? Então eu recomendo que você use o Jupyter. Na descrição tem um link de um vídeo onde você tem a instalação do Jupyter, caso você queira. Pega lá e vai por ele, beleza? Bom, o que eu fiz? Eu fiz o download da base de dados da mesma forma que vocês têm aí. E eu tenho o nosso código e a base de dados dentro da mesma pasta, beleza? Então garanta que os dois estão na mesma pasta, só porque vai facilitar aqui para o nosso exemplo, beleza? E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer essas informações aqui para dentro do nosso código em Python. E quando a gente fala de tratar dados, tratar bases de dados no Python, a gente está basicamente falando que o tempo todo a gente vai precisar usar duas grandes bibliotecas, o Pandas e o NumPy. E aí de novo, né, no Jupyter esses caras já vêm instalados. Se você estiver usando outro editor de código, você vai ter que instalar esses caras e também vai ter que instalar o OpenPyXL, beleza? Mas como eu estou usando o Jupyter, eu não vou precisar instalar isso. Então tá aqui, ó, import pandas e import numpy. E aí você vai ver que sempre que o pessoal importa pandas, eles botam esse spd depois, e sempre que eles importam numpy, eles botam snp depois. É só um apelido que ele está dando para essa biblioteca, ou seja, para esse pacote de código que alguém construiu e que a gente está usando aqui dentro do nosso próprio código, beleza? Então, np vai ser o numpy, pd vai ser o pandas. Então, quando eu quiser usar um método do pandas, eu vou botar pd ponto, o que eu quero fazer com ele. E quando eu quiser usar um método do numpy, np ponto, o que eu quero fazer com ele. E a primeira coisa que eu falei que a gente vai fazer é importar a nossa base de dados. Como essa base de dados que eu disponibilizei para vocês está em CSV, tá vendo? Ponto .csv, a gente vai fazer assim, ó. A minha tabela vai ser o pd, que é do pandas.read, csv, e aí passa aqui dentro o nome do arquivo, clientes.csv. E aí aqui logo embaixo eu vou dar um display, que também só funciona aqui no Jupyter, né? Se você estiver usando outro editor, ele não vai funcionar. Ou no Jupyter ou no Google Colab, pode ser também Google Colab, os comandos são os mesmos. E aí ele vai exibir pra gente mais ou menos como é que tá essa nossa tabela. Só pra gente dar uma visualizada e a gente começar a trabalhar agora aqui com os valores vazios, tá? Então tá lá, eu li essa nossa tabela aqui, dentro da variável tabela, e exibi num display, que é só esse print mais bonitinho, mas você poderia usar print aqui também, não tem problema, da nossa tabela para ela aparecer pra gente. E aí, primeiras coisas que a gente já vai falando aqui. Se você reparar, dentro da biblioteca do Pandas, se você for ler lá dentro, se você for ver vários exemplos, muitas pessoas na hora de criar a tabela chamam ela de df. df. Ao invés de chamar, por exemplo, de tabela ou table em inglês. Por quê? Porque o próprio Pandas chama essas tabelas aqui do Pandas de data frames, beleza? Uma tabela no Python é chamada de um data frame, de forma abreviada, df, de data frame. Então ao longo dessa aula eu vou usar df aqui, mas eu quero que você sempre pense nisso. df nada mais é do que uma tabela dentro do Python, um data frame, tá? Então quando eu falar esse termo data frame, eu quero que você pense em tabela. Essa é a lógica. E aí quando você visualiza uma tabela, um data frame, repara o seguinte, alguns valores já vem assim, ó, none, tá vendo? None. O que é um none? É
basicamente uma abreviação para not a number, tá vendo? Not a number. Então, é simplesmente um símbolo que significa um valor vazio. Então, none, quando a gente está falando de análise de dados no Python, é um valor vazio. E a primeira coisa que você tem que fazer quando você importa uma base de dados é verificar se ela tem valores vazios. É a primeira coisa que você tem que aprender quando você está trabalhando com valores vazios. Como que eu verifico? Existem duas grandes formas que eu particularmente uso. Lira, existem outras formas? Sim. Da mesma forma com que quase tudo no Python, existem várias e várias formas de você fazer uma mesma coisa. Eu uso essas duas aqui porque eu acho as mais simples e as que resumem melhor a nossa base de dados. Uma delas é a info. O que você faz? Você simplesmente printa, simplesmente exibe para você a sua tabela, né, o seu DF, que é a minha tabela, ponto info. E aí abre e fecha info, beleza? E aí abre e fecha parênteses, assim mesmo, print df.info. Olha o que isso vai exibir para a gente. Ó. Aqui embaixo ele exibe para a gente um resuminho, dizendo quantos valores não nulos, tá vendo? Não nulos tem dentro de uma tabela. Então, no nosso caso, eu tenho, olha só, eu tenho 5.986 valores. Aí nessa coluna eu tenho 5.984 não nulos, o que significa que eu tenho 2 valores nulos. Aqui também eu tenho um valor nulo, tá vendo? Porque eu tenho 5.985 não nulos. Então eu tenho um nulo para completar 5.986. Se você reparar aqui no Meses como Cliente, você já deveria saber que tem 2 valores nulos aqui no Meses como Cliente, assim como ele fala aqui, porque esse não está aparecendo na nossa cara. Mas como você pode reparar, nem sempre ele vai aparecer na cara assim. Nem sempre você vai visualizar direto. Por exemplo, dependentes tem um valor que é nulo. Só que se você olha aqui dependente, você não está vendo isso. Essa reticências aqui, ela está resumindo a tabela. Você não vai olhar a sua tabela inteira. Essa é uma tabela de 6.000 linhas. Você vai olhar linha por linha para saber se tem alguém vazio? Não. O info, ele diz isso para você. Outra forma de você visualizar isso também é usando a sua tabela .isnan ou sum. Olha a diferença. Vou printar esses dois aqui. Ó. df.isna, ou seja, isna significa é vazio. .n é para saber se tem algum valor vazio. E olha o que isso aqui vai me dar como resposta. Ele vai dizer, olha só, todas as colunas e vai me dar verdadeiro para as colunas que têm algum valor vazio e falso para as colunas que não tem nenhum valor vazio. E a outra opção é, ao invés de usar o n, usar o sum, para ele somar a quantidade de valores vazios. E ele vai te dizer, olha só, dependentes tem um valor vazio e meses como clientes tem 2 valores vazios. Provavelmente, eu imagino que nessa lógica, vocês vão preferir usar esse daqui, porque é uma tabela bonitinha, que vem lá, o ID cliente, quantos valores vazios tem. Não é valores não vazios, você tem que ficar fazendo a conta contrária de cabeça. Só que qual é a vantagem do info? A vantagem do info é que ela me dá mais informação. E olha só, uma informação importante aqui dentro é justamente o tipo de informação que você tem em cada valor. Por exemplo, aqui na minha forma de pagamento, o tipo de valor que está aqui dentro é object. A minha total gasto, o tipo é object. Só que repara o seguinte, forma de pagamento é um texto. E se for um texto, ele vai reconhecer como um object. Beleza? Isso aqui é como que o Python está reconhecendo essa coluna daqui. E aí, se você olhar, o total gasto é um número, mas ele está reconhecendo como um object. Então, você tem um pequeno problema aqui, que é, beleza, ele está considerando que não tem nenhum valor nulo na coluna total gasto, só que talvez tenha. É porque ele está reconhecendo esse cara como um texto, e na verdade esse cara deveria ser um número. E talvez tenha algum valor ali nulo, beleza? Então, você já começa a reparar e entrar nesse segundo ponto aqui, que é, você tem às vezes valores que são vazios, mas que não necessariamente são identificados como vazio. E aí a gente vai ver aqui algumas formas de fazer isso. Só que, se você tiver algum caso, como esse caso do total gasto aqui, que no nosso exemplo, ele está com valores numéricos que não foram reconhecidos como número, é importante você transformar eles para número justamente para você conseguir trabalhar com eles. Então, antes até de rodar esse info aqui, para esse info já pegar atualizado, eu vou atualizar isso. Eu vou fazer assim, ó, na minha tabela, na coluna total gasto, eu vou transformar ela em número usando o pd.toNumeric. Esse pd.toNumeric, ele transforma uma coluna em número. Então, por exemplo, eu vou passar aqui para ele o df total gasto. Então, repara o que eu fiz. Para você selecionar uma coluna da sua tabela, você coloca tabela e entre colchetes você passa o nome daquela coluna exatamente como está escrito. E eu quero que nessa coluna aqui esteja escrito o valor da própria coluna, só que em formato numérico. E aí, é sempre importante quando você faz esse tipo de mudança, você dizer como que ele tem que tratar os seus erros, que é esse erros que eu passo aqui no final.
O que esse erros no final ele diz? Ele diz o seguinte, olha só, se você tentar transformar um cara aí em número e der errado, por algum motivo, esse coerce fala o seguinte, deixa ele vazio. É isso que esse coerce quer dizer. Esse coerce é um código do Python que diz para ele, olha só, na hora de você tratar o erro, se algum cara der errado, de você tratar o número, né, transformar ele em número, se algum cara der errado, deixa ele vazio. É isso que esse erros aqui está dizendo. E aí, por que é importante você fazer isso antes de olhar o info e olhar o isNA? Pelo seguinte, olha quantos valores vazios tem no total gasto. Nenhum, tá vendo? Ó? Nenhum. E aí eu vou rodar esse código de novo, tratando esse cara para valor numérico. Olha o que vai acontecer. Rodei, ele tratou, transformou em valor numérico. Está reconhecendo agora como valor numérico, tá vendo? Float é um número com casa decimal, só que tem 10 valores vazios. Então tiveram 10 caras ali dentro que ele tentou tratar para número e não conseguiu, e aí ele deixou vazio. Então agora a gente tem que tratar esses valores vazios de alguma forma, e nesse caso aqui eu vou considerar esses caras como valores vazios mesmo, que a gente vai ter que tratar. Tá? É óbvio que como são poucos casos aqui, 1, 2 e 10, você poderia na sua base de dados individualmente lá resolvendo. Mas imagina que não são poucos casos. Como que você vai resolver? Com os métodos que a gente vai olhar a partir de agora. Então primeiro, antes da gente efetivamente tratar esses valores vazios, às vezes dentro da sua base de dados eu poderia ter, por exemplo, aqui, ó, independentes, ao invés de estar escrito sim e não ou está vazio, eu poderia ter simplesmente um texto assim escrito, olha. Poderia ter simplesmente uma interrogação. Ou então poderia ter simplesmente alguém preencheu com isso daqui. Imagina uma pessoa preenchendo um formulário. Às vezes, ao invés de deixar vazio, ela coloca um espaço vazio, ela coloca um hífen, ela coloca uma interrogação, ela coloca algum caractere ali que não significa texto nenhum. Que para mim aquilo dali e vazio é a mesma coisa. Como que você faz? Existem duas formas de você tratar. A forma de você tratar isso antes de importar e tratar isso com a função replace. E eu vou mostrar as duas agora para você. Então, digamos que a gente tivesse esses dois casos aqui, ó, interrogação e hífenzinho. Então, eu vou fazer assim, ó, valores vazios, vai ser, você vai criar uma lista no Python, tá vendo? Listas no Python, elas ficam entre colchetes. Então, você vai criar uma lista no Python com todos os itens que significam valores vazios. Por isso que eu botei o nome valores vazios. E aí, na hora de importar essa nossa base de dados, que nem a gente fez aqui, ó, tá vendo? Na hora de importar essa base de dados, o que você vai fazer? Na hora de importar essa base de dados, a gente vai passar um outro parâmetro aqui na hora dele ler essa base de dados, que é o parâmetro NaValues, que vai ser o valores vazios. Então, o que você está passando para ele quando você faz isso? Você fala assim, olha só, eu também quero considerar como valores NA, como valores vazios, esses itens aqui. No nosso caso, não vai ter diferença. Por quê? Porque na nossa base de dados não existem itens com esses valores aqui. Mas, se tivesse, essa seria a forma de tratar, uma delas. A outra forma de tratar seria você aqui ter rodado um replace, ou seja, eu falo que a minha base de dados ela vai ser a própria base de dados, só que agora substituindo, ou seja, trocando. E aí como que você passa trocando dois itens? Você passa num formato de dicionário Python. Dicionário, tá vendo? Entre chaves é um dicionário. Onde você coloca aqui, ó, um item como sendo a chave, 2 pontos, eu quero trocar ele pelo quê? Pelo np.num. Um outro item, por exemplo, o hífen, e eu quero trocar ele pelo quê? Pelo np.num. Então vamos lá que eu fiz várias coisas aqui ao mesmo tempo. Primeiro, lembrando, o que é um dicionário no Python? Um dicionário é uma estrutura do Python onde você passa uma chave e qual o valor associado àquela chave. Então é uma chave, 2 pontos, o valor associado àquela chave. Então as chaves desse dicionário são os valores que você quer tirar. E o valor correspondente é pelo que você quer substituir. Então, por exemplo, quero substituir interrogação por np_num. Quero substituir hífen por np_num. E por que eu coloquei np_num? Porque quando você está preenchendo um valor aqui, ó, esse valor none, isso não é a mesma coisa que você chegar aqui e escrever o texto none. Ele não é a mesma coisa. Isso aqui é um texto, isso aqui é um valor vazio. Como que eu digo um valor vazio para uma tabela, para um data frame do Python? np.num. np.num ele reconhece como sendo um valor vazio. Beleza? Então toma só cuidado, porque parece a mesma coisa, mas não necessariamente é. E aí eu vou só comentar essas duas linhas de código aqui de cima, só porque senão elas vão editar a nossa tabela inicial que a gente tem aqui. E aí repara o seguinte, nesse nosso caso, se eu der um display na nossa tabela, olha lá, ó, ele não vai ter trocado nada. Por que ele não vai ter trocado nada? Porque
a gente não tem nenhuma interrogação e nenhum hífen. Só que se eu tivesse colocado aqui ao invés de interrogação, por exemplo, o sim, trocado por um NP-none, olha o que ia acontecer. Ó. Rodei. Ele trocou todos os sims por um none. Tá vendo? Então, você sabe que isso daqui está funcionando, independente se aqui tivesse uma interrogação ou um NP-none. Então, eu vou rodar aqui em cima de novo, só para ele voltar para a nossa base de dados original, que a gente importou e visualizou. E agora aqui, você não precisa rodar isso de novo, se quiser pode rodar, porque eu já voltei para interrogação e hífen e ele não tem nenhum desses casos aqui. Beleza. Então aprendemos, primeiro, como que a gente importa uma base de dados. Segundo, como que a gente ativamente diz que um valor tem que ser vazio se ele estiver preenchido de forma incorreta ou estiver preenchido com algum caractere que a gente queira considerar a mesma coisa que um valor vazio. Beleza. E agora, como que a gente trata esses valores? Existem duas grandes formas de tratamento. Você excluir aquele valor e você preencher ele com alguma outra coisa. Quando que eu vou usar cada uma delas? Bom, isso depende muito do seu caso. É aquela resposta meio chata assim de dado, tipo, pô, depende. Sim, só que depende mesmo. Por quê? Porque imagina o seguinte, imagina que você tem uma base de dados, no nosso caso aqui, de 6.000 linhas quase. E quantos valores vazios ao todo a gente tem aqui? Ó? Eu tenho 10 valores vazios numa coluna, 2 em uma e 1 na outra. Então, no máximo, eu tenho 13 itens vazios aqui. 13 itens de quase 6.000 itens, você concorda comigo que não é quase nada? Se você for fazer uma análise de dados mesmo, em que você está muito mais preocupado com o comportamento geral do que com os itens individualmente, 13 itens aqui não tem impacto praticamente nenhum. Então não teria problema nenhum eu remover esses valores vazios, dado que eles vão atrapalhar a minha análise e são poucos valores em relação ao meu global. Agora, por exemplo, se eu tivesse 1/3 dos valores vazios, às vezes 15% dos valores vazios, aí você tem que começar a tomar cuidado. Porque pode ser que tenha algum padrão ali dentro dos valores vazios, e aí você vai provavelmente seguir para alguma outra forma de tratamento. E aí lembrando, né, eu não tenho como num vídeo aqui falar de todas as soluções possíveis para valores vazios. Mas eu vou dar alguns dos principais aqui. Então primeiro, se eu quiser remover os valores vazios, existe um método que é o método drop_NA. O método drop_NA, como o próprio nome já diz, ele drop, né, de jogar fora, e NA, valor vazio. Então de jogar fora, o valor vazio. Então, como que a gente vai fazer para jogar fora o valor vazio da nossa base de dados? Assim, ó, a nossa base de dados vai ser a base de dados, só que agora jogando valores vazios. E aí no drop_NA, ele pede dois parâmetros para você, que é o parâmetro how e o parâmetro access. E aí vamos pensar aqui um de cada vez. Primeiro, o parâmetro access ele vai ser 0 se você quiser excluir uma linha, ou 1 se você quiser excluir uma coluna. Então repara, a gente está removendo o valor vazio. Quando você vai remover valor vazio, eu não tenho como remover só esse item. Eu tenho que remover ou essa linha inteira ou essa coluna inteira. Se você quiser jogar fora a coluna meses como cliente, aqui no Access você vai botar 1. Tá vendo? Então se eu rodar ele com Access 1, ele vai excluir a coluna meses como cliente. Agora, se eu rodar ele com Access como 0, ao invés de excluir a coluna meses como cliente, ele vai excluir a linha 1 e vai excluir a linha 2. Fez sentido essa diferença? Então no 0 ele vai excluir linhas, no 1, se eu colocar 1 aqui, ele vai excluir colunas, beleza? Então eu vou até anotar isso aqui para você ter isso como uma cartilha, para você poder baixar no final da aula. Então, ó, 0 exclui linhas, 1 exclui colunas, beleza? No nosso caso aqui, eu vou colocar 0. Por quê? Porque eu não quero excluir a coluna meses como cliente, eu quero só jogar os itens que estão com valor vazio, tá vendo? A linha 1, a linha 2 e assim vai. Só as linhas, as 13 linhas que estão com algum valor vazio. Então o que eu vou fazer é justamente trabalhar com aqui em linhas, tá vendo? Access 0. E esse how, você tem duas opções, é o all ou então any. O que isso significa? Significa o seguinte, se você colocar all aqui, all, ele só vai excluir linhas, tá vendo? Que passou 0 aqui, exclui linhas, em que all, em que todos os valores são vazios. Então só se todos esses valores aqui forem vazios, que ele exclui essa linha. Se tiver pelo menos um valor preenchido, como é no caso aqui, ó, aqui está preenchido mensal, aqui está preenchido não, aqui está preenchido cartão de crédito, ele não vai excluir esse cara. Então nesse momento aqui, se eu rodar esse código dessa maneira que ele está aqui, ó, display def, olha lá, ele não vai excluir ninguém, ele vai continuar com esses nones aqui. Por quê? Porque ele só exclui as linhas em que todos os valores forem vazios. Agora, se eu mudar aqui para n, ele vai excluir as linhas em que pelo menos um valor é vazio, em que algum valor, n em inglês é isso, algum valor é vazio.
Então aqui eu tenho um valor vazio. Então se eu rodar agora com N, olha o que vai acontecer. Pum, ele excluiu aquela linha, tá vendo? 0, excluiu a 1 e a 2 e aí já pulou para 3, para 4 e assim vai. Beleza? Então essa é uma das primeiras formas de tratar valores vazios. É você jogar eles fora. Agora, quando eu não posso jogar eles fora, o que eu faço? Então eu vou lá em cima, vou rodar o meu código de novo aqui, ó, para importar minha base de dados, para ele voltar a base de dados com os valores vazios, tá vendo? Com os valores vazios. E aí não vou rodar esse código aqui e não vou rodar esse código aqui para a gente pular direto para a parte de tratamento, para a gente aprender a tratar os valores vazios agora. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Existem 3 grandes formas de a gente preencher. Preencher os valores vazios com um valor fixo, preencher os valores vazios com um valor anterior ou valor seguinte e interpolando. Eu vou explicar cada uma delas. Preencher com valor fixo. Esse é o mais simples. É eu simplesmente chegar e preencher esse cara daqui, que está none, com, por exemplo, um texto falando valor vazio ou faltando. Ou então eu preencho ele com um número ativamente. Eu quero, por exemplo, todos os clientes que tiverem com meses como clientes vazios, eu vou preencher ele com a média da coluna meses como cliente. É algo que você pode fazer, por exemplo. Então, vamos fazer esse caso. Vamos preencher ele com a média dos meses como cliente. Então, eu vou chegar aqui e vou fazer assim. Ó, minha média vai ser o meu DF meses como cliente. E repara, esse nome que você coloca aqui tem que estar escrito exatamente igual da sua tabela. Tá vendo? Exatamente igual. Isso daqui, ponto min. Então, pronto. Ele vai calcular a média dessa coluna. Isso aqui vai ser a média. E agora eu quero preencher todos os valores vazios da minha coluna DF com essa média. Então, como que eu faço isso? Eu vou fazer assim, ó, DF meses como cliente, ou seja, eu estou preenchendo os valores vazios dessa coluna daqui, né? Com a média da coluna. Então, quem vai ser a minha coluna meses como cliente? Ela vai ser a coluna meses como cliente, só que agora com um fill NA, ou seja, preenchendo os valores vazios dela. Se na hora de jogar fora eu escrevo drop NA, drop de largar mesmo, de jogar fora, na hora de preencher, fill de preencher, né? Fill é preencher em inglês, NA. Fill NA e aí você passa aqui qual o valor, a média. E aí repara o seguinte, se eu der um display agora no meu DF, ou seja, na minha tabela, olha lá o que eu tenho. Eu estou agora no meses como cliente, todos os valores que eram vazios estão preenchidos com a média dessa coluna, que é 32,465909. Então, isso é uma das maneiras que você tem de preencher. E aí, óbvio que você poderia preencher com outras coisas, com a média, com a mediana, com o maior valor, com o menor valor, e assim vai. Só vai mudar a conta que você vai fazer aqui no início. Mas você vai preencher com valor fixo. Lira, quando que eu vou preencher com valor fixo? Quando que eu vou preencher com valor anterior? E quando que eu vou preencher interpolando? Vai de caso a caso. Eu não tenho como te dizer que uma regra fixa. Você tem que aprender mais sobre análise de dados, aprender mais sobre a aplicação dos métodos, né, de preenchimento e a importância de um valor estar vazio ou não estar vazio e tal, para você conseguir tomar essa decisão. Eu não tem como te dizer uma regra, quando for número, preenche assim. Não tem como falar isso. Por exemplo, digamos que você está analisando preço de ação de uma empresa. Dependendo da análise que você está fazendo, a melhor forma de preencher preço de ação de uma empresa é com a cotação do dia anterior. Então, se eu tenho um dia que está com a cotação vazia, você pega a cotação do dia anterior e preenche. Às vezes não, dependendo do que você está fazendo, o método recomendado é você preencher com a mediana. Então, sempre vai depender do tipo de análise que você está fazendo. Eu estou dando aqui as ferramentas para vocês, beleza? Então, vamos fazer um outro exemplo agora. Eu vou lá em cima de novo. Ó. Sempre que você for fazer um exemplo, roda essa primeira célulazinha que cria a sua base de dados com os valores vazios e depois pula para o exemplo que você for fazer. Porque se você editar as coisas anteriores, ó, ele já vai editar os valores vazios, que não é o que a gente quer para o nosso exemplo, para o nosso exercício. Então agora eu quero preencher com os valores anteriores, que era esse caso das ações que eu estou falando. Por exemplo, no dia 10 de dezembro de 2020 foi um final de semana, não sei se foi, estou chutando aqui, foi um final de semana. Se eu quiser pegar a cotação desse dia, a cotação do dia de sábado é a mesma cotação de sexta-feira. Então você puxa a cotação de sexta-feira para o dia seguinte. Você preenche com o valor anterior. Então repara o seguinte, nesse nosso caso aqui, ó, se eu fosse preencher a coluna meses como cliente com o valor anterior, esse valor aqui ia ser preenchido com o valor anterior, 72. Então ele aqui ia preencher 72. E esse valor aqui ia ser preenchido com quem? Com o valor anterior. Como esse cara foi preenchido com 72, vai ser 72, 72, 72. E, além de preencher com o anterior, você tem como preencher com o seguinte. Ou seja, esse cara daqui vai ser preenchido com o seguinte, com o 4. E aí esse cara daqui vai ser preenchido com o seguinte, que vai ser 4 também. Tem esses dois métodos. E eu vou mostrar eles agora para vocês. Olha lá. Eu vou pegar, ó, DF
meses como cliente, sempre com o nome certinho, ó, sempre com o nome certinho. DF meses como cliente vai ser quem? Vai ser o DF meses como cliente, ponto, fio NA também, só que agora, ao invés de passar um valor aqui, de passar um número, passar um texto, se eu quisesse preencher, por exemplo, com um texto valor faltando, eu vou escrever assim, ó, valor faltando, pronto, ele vai preencher com valor faltando. Mas não é isso que eu quero que ele preencha com o valor anterior. Como que eu digo isso? Você passa aqui um parâmetro, que é o parâmetro do método. Qual o método de preenchimento? Ffill ele vai preencher com o anterior e bfill ele vai preencher com o seguinte, beleza? Então repare o seguinte, vou colocar agora o ffill. Olha o que vai acontecer. Display no meu DF. Rodei. Olha lá, 72, 72, 72. Porque o ffill faz ele preencher com o valor anterior. O bfill, se eu tivesse colocado aqui, ó, bfill ele ia preencher com o valor seguinte. Então esse cara daqui vazio e esse cara vazio iam ser preenchidos com o valor seguinte, que é o valor 4. Olha lá, vou rodar de novo lá em cima. Criou os valores vazios. E agora vou rodar de novo aqui embaixo, só que agora com o parâmetro bfill. Olha lá, rodei. Pá! Preencheu com 4, preencheu com 4. Então presta bastante atenção. Isso vai variar de caso para caso. Mas muitos sistemas às vezes exportam a base de dados e colocam, por exemplo, a data numa célula e várias linhas sem a data, para ele não colocar repetida a data várias vezes. Se você faz um ffill, preenche ele com ffill, ele pega essa data e arrasta para baixo automaticamente para você. Beleza? Como o último que a gente rodou aqui foi bfill, eu vou deixar nesse cara e partir para o nosso último exemplo, que é o interpolando. O que é esse interpolando, Lira? Eu vou abrir aqui o Paint. O pessoal da hashtag não gosta muito quando eu abro o Paint não, porque é meio feio, né? Mas acho que para esse nosso exemplo vai ajudar aqui, que é o seguinte, olha só. O interpolando basicamente é o seguinte. Repara o seguinte, digamos que eu tivesse aqui, ó, aqui um pontinho preenchido, aqui um pontinho preenchido, aqui um pontinho preenchido. Aqui, ó, nesse lugar onde eu vou colocar só um espaço azul, eu deveria ter algum ponto, em algum lugar, que eu não sei onde é, mas ele está vazio. E aí ele continua, aqui um pontinho preenchido e aqui um pontinho preenchido. O que está acontecendo? Aqui, nesse espaço maior aqui, deveria estar preenchido com alguma coisa. Agora, tem como eu saber, esse valor está faltando, está vazio. Tem como eu saber se esse valor que deveria estar aqui é um ponto aqui, é um ponto aqui, é um ponto aqui, ou é um ponto aqui? Não tem como eu saber. Não tem como eu saber. Então, o que ele faz? O que o interpolando faz para você? O interpolando faz o seguinte. Ele traça meio que como se fosse uma retazinha mesmo aqui, nos seus pontos anteriores e nos seus pontos seguintes, e considera que esse ponto que está faltando deveria ser esse ponto daqui. Tá vendo? E existem várias... Essa aqui é a forma, digamos assim, mais simples de você interpolar, que seria o quê? Você pegar basicamente a média do que está acontecendo ali e preencher com aquele cara ali, a meiuca ali, né? Com a sequência natural, digamos assim. Você pegar a sequência natural e preencher com a sequência natural. Isso que seria o interpolar. Só que às vezes ele é algo simples como isso daqui, às vezes ele é um negócio doidão, assim, pá, blá, 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 e ele vai fazer a interpolação de alguma forma. Não vou entrar muito a fundo em todos os métodos de interpolação que existem, porque existem vários e vários métodos. Aí é entrar um pouco mais até em estatística mesmo, né? Em análise de números, do que efetivamente em código em Python. Então, se você souber os diferentes métodos, saiba que o Pandas tem todos esses métodos internos dentro dele e que você pode inclusive criar os seus próprios, tá? Mas, para esse caso daqui, a gente vai usar o método padrão de interpolar do Pandas, que para muitas situações vai ser bom o suficiente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou preencher a minha coluna, ó, meses como cliente. Ela vai ser a própria coluna meses como cliente. Só que agora eu vou passar aqui para ele o método interpolate. Vou passar ponto interpolate. Interpolate. E aí a gente vai depois visualizar quem é essa nossa tabela. E aí olha o que vai acontecer. Antes de executar isso aqui, claro, lembra de voltar lá para a primeira célula, rodar a primeira célula para garantir que a sua tabela está com valores vazios, tá vendo? E depois vir aqui embaixo e aí sim rodar. E olha o que vai acontecer. Rodei. Pá! No que eu rodei agora, olha o que ele fez, tá vendo? 72, 49,333, 26,666 e foi para 4. Então ele fez exatamente aquele negócio que eu te mostrei no Paint. Exatamente esse negócio aqui, ó. Ele pegou 79, desceu para 40 e pouco, desceu para 26, que eram os valores que estavam faltando, e depois apareceu o número 4 aqui, que é o número verdadeiro da tabela, tá vendo? Pegou 72, desceu para 49, desceu para 26, e aí foi para 4.
Então ele pega o ponto anterior e o ponto seguinte e interpola esses caras. E aí foi o que eu falei, existem vários métodos de você interpolar esses valores, né? Ou seja, de você completar eles de uma forma inteligente, digamos assim. Interpolar isso, é você meio que completar eles por meio de uma conta matemática. No caso aqui, ele faz a forma mais simples, quando você só aplica o interpolate, mas se você quiser, dá uma olhada mais a fundo no interpolate, pesquisa aí no Google, pandas interpolate, pandas data frame interpolate, né? E aí você vai ver que aqui dentro você pode passar também um método, e aí tem vários métodos de interpolate possíveis, tá? Mas isso aqui é uma das formas de preencher que parece até muito inteligente, porque ele fala, caraca, como é que ele sabe que é 49,3? Tipo, ele não sabe. Ele faz uma estimativa por meio de contas matemáticas. E basicamente é isso, galera. Aí alguns de vocês podem falar assim, pô, Lira, mas você não mostrou uma aplicação muito prática disso e tal. Por quê? Porque o objetivo dessa aula é essa aula é uma aula para dar ferramentas para vocês. Não é uma aula de resolver um grande desafio e assim vai. É uma aula de dar ferramentas. Então eu estou dando aqui várias ferramentas que eu quero que na próxima vez, por exemplo, que vocês estiverem pensando assim, putz, eu tô com uma tabela que está cheia de valores vazios. O que eu faço? Putz, eu vejo o vídeo do Lira. Por isso tem que se inscrever no canal, para você saber as coisas que tem aqui dentro. Se inscreve no canal e acompanha. Vou ver o vídeo do Lira. Vê o vídeo do Lira, vê as ferramentas que você tem e você fala, para esse meu caso aqui então, eu vou usar a ferramenta de interpolação para preencher aqui. Ah não, para esse caso aqui eu posso remover sem problema nenhum os valores vazios e assim vai. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado dessa aula aqui, que era uma aula até bem completa sobre valores vazios, mas sobre um tema bem específico, meio que caixa de ferramenta. Se você gostou desse tipo de aula de caixa de ferramenta, deixa aqui nos comentários para mim, para eu saber se eu faço mais aulas desse tipo ou se não, se faço só exemplozinhos mais soltos mesmo para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, grande abraço e até a próxima aula.